Ela se graduou em hotelaria e começou estagiando no antigo hotel Recife Palace. Depois foi morar 1 ano nos Estados Unidos. Voltou e assumiu como estagiária do Recife Convention Bureau. Hoje eu converso com Tatiana Menezes. Tatiana, obrigado, viu? Muito obrigado por receber a gente. Obrigada, Leandro, pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado, você. Vamos lá. Como começou essa história no Recife Convention Bureau? Bom, eu fazia o curso de hotelaria, né, e não sabia o que eu ia fazer, minha monografia e tal, e tinha, dentro do Convention Bureau, uma das as arrecadações do Convention é a taxa de turismo, que vem da hotelaria. Então, minha monografia foi em cima para falar sobre a taxa de turismo, que em outros países, ela vem num percentual dentro de taxas obrigatórias de município, né, de cada cidade turística que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil não funciona assim. Então, eu achei um assunto extremamente interessante para falar, porque taxa de turismo era uma coisa que representava 80% da receita do Convention Bureau na época e não era obrigatória. Então, a gente tem que fazer só a conta. Imagina se fosse, né? Então, foi algo interessante. E eu teria que fazer o estágio no Convention para que eu conseguisse falar sobre aquilo. E comecei a estagiar no Convention e ali eu fui me apaixonando. Fiquei ali por mais 2 anos. Acho que depois de 1 ano, não, nem 1 ano, acho que eu tinha 4 meses de Convention. Assumi a gerência de captação de eventos do Convention Bureau. De estagiário para gerente? Fui direto, pulei até um cargo na época, né? E depois de 2 anos, Samira Pavese, que era a diretora do Convention, acho que você deve lembrar dela, capixaba. Isso, tá morando lá, né? Voltou a morar lá e amiga do coração até hoje. Verdade. Ela tem aquelas pessoas que colocam a mão aos pés por você e dizem, essa pessoa e acabou-se. E aí ela me indicou para assumir a diretoria do Convention Bureau. Então, aos 26 anos, eu estava com essa missão. O Convention era, na época, já o 2º maior Convention Bureau do Brasil. Só perdia para São Paulo. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Eu era muito nova na época. E, de repente, eu estava representando a iniciativa privada do turismo do estado de Pernambuco, junto com o presidente do Convention, né? Então, era uma responsabilidade muito grande, né? E que, de fato, eu achei que eu nem tinha essa energia toda que, de repente, apareceu, né, em mim, essa força toda, digamos, do que a responsabilidade era muito grande para que eu fizesse o negócio acontecer. Então, assim, confesso que na época até fiz terapia, porque era, talvez, assim, eu vou falar de novo, vai ficar redundante, mas é isso, a responsabilidade de fazer aquilo acontecer era muito grande. Então, eu não podia simplesmente deixar aquilo, tudo que tinha sido construído, né, morrer, e toda a confiança que foi depositada em mim, tanto pelo conselho, os hoteleiros, na época que faziam parte do conselho do Convention Bureau, especialmente, vou citar aqui Danilo Pedrosa, Zé Otávio de Meira Lins, na época fazia parte do conselho, que acreditaram muito no meu trabalho e eu precisava fazer aquilo, né, rodar. Então, a gente ainda conseguiu fazer o Convention crescer mais ainda, né? Eu passei, acho que, 8 anos na diretoria do Convention e daí a gente até recebeu o convite para ir para a multinacional, a Reed Exhibitions, e confesso que na época, quando eu recebi o convite, eu pensei 1 milhão de vezes, porque, inclusive, me lembro até na época, na entrevista que eu fui fazer lá em São Paulo, eu tive que ir para São Paulo, na época, e na entrevista era com Augusto Balieiro, que tinha uma empresa de feiras que estava fazendo uma fusão com a Reed na época. Aliás, a Reed estava comprando a empresa dele. E ele que ia ficar responsável pela operação aqui do Nordeste, né? Que eles estavam abrindo uma operação aqui na região. E aí ele disse, Tatiana, você se lembra de mim? Quando ele trouxe a feira dele, era uma feira de imóveis, Movexpo, você me ajudou muito, como Convention Bureau, a implantar a feira lá. Eu disse, lembro, claro. E aí eu comecei, o mundo girando, né? E aí a gente começou a conversar e eu falava tanto do Convention, o olho brilhava tanto, que eu me lembro até a pergunta dele até hoje. Ele dizia assim, se você ama tanto o que você faz, por que você vem trabalhar com a gente aqui na Reed? Né? Então ele não conseguia até nem entender o porquê disso. Mas eu acho que o que me fez, né, muito passar por esse processo de transição
é que eu acho que existem ciclos na sua vida, né? Então, eu tinha dado já toda a minha contribuição, né? Fiz de tudo realmente, assim, para fazer o Convention crescer, não tenho dúvida. Quando eu saí do Convention, o Convention estava realmente no melhor estágio que ele podia estar e de todo o ciclo que ele já passou, né? Então, eu disse, bom, ele já está preparado para seguir em frente, sozinho com outra pessoa que assumisse, né, esse ciclo, e eu precisei para um novo ciclo, né, de aprender novas coisas, né, de estar em outros mercados, e aí entrei nesse mercado de feiras. Olhando para trás, quais foram as grandes lições, os grandes ensinamentos dessa época do Convention? Eu acho que o principal ensinamento, no meu caso, foi assim, você nunca vai imaginar a capacidade que você tem, né, se você não conseguir enfrentar aquela situação. Então, eu não acreditava que eu conseguiria, né, chegar onde, né, fazer o Convention chegar onde ele chegou. Eu fiquei extremamente insegura na época, eu acho que isso deve passar por qualquer empreendedor, qualquer pessoa que está saindo até da faculdade agora e está entrando no mercado de trabalho, não consegue se imaginar lá até você ir enfrentar realmente. Então, uma principal lição que para mim ficou é que mete a cara, cria coragem, veste a roupa lá de super-herói, que o negócio vai dar certo. Que se você tem muito amor que você faz, né, e se você faz com muito foco e determinação, não tem como dar errado. Então, isso foi uma lição que realmente, que para mim, na minha carreira inteira, eu estou me arrepiando aqui, realmente na carreira inteira que eu sempre fui, cada desafio que aparecendo novo, a Reedy, para mim, por exemplo, foi um desafio. Eu tive que dar alguns passos para trás, para conseguir dar alguns passos para frente e conseguir chegar lá. Então, assim, tudo era muito diferente. O Convention Bureau tinha uma autonomia enorme, né? Zé Otávio era presidente na época, ele dava total autonomia, e a gente pensava nos projetos, ia atrás do recurso, articulava com, né, governo, prefeitura, associados, empresas, e a gente conseguia fazer as coisas acontecer. Na hora quando você vai para um multinacional, não funciona mais assim. Na multinacional, o negócio, quer queira, quer não, qualquer empresa multinacional, ela tem todo um processo desenhado, né? Existe pessoas para fazer cada coisa. Eu vou dar até um exemplo aqui engraçado, que é em relação até à imprensa. Eu me lembro, tinha um gerente de comunicação da Reedy, que ele era o gerente de comunicação da Reedy inteira. Então, por exemplo, ele fazia um salão do automóvel de São Paulo. Então, imagina que para ele, um diretor falar direto com um jornalista e articular uma entrevista, para ele é um negócio surreal. Aqui na região Nordeste, para mim era a coisa mais normal do mundo. Eu pegar o telefone e ligar para os amigos jornalistas que você tem, você constrói no caminho, né? Então, eu me lembro que ele ligava para mim, Tatiana, você é diretora da Reedy, você não pode falar com o jornalista. Eu não posso ligar para um amigo meu. Como assim não posso ligar? Posso sim. Se você faz isso aí em São Paulo, aqui no Nordeste não é assim. Você vai se adequar à realidade daqui, né? A cultura. A cultura que existe aqui. A gente fala assim. Não é tipo como você faz um salão automóvel em São Paulo, senta lá um presidente da Reedy ou um diretor e vem os jornalistas que às vezes você nem conhece, né? Quem são as pessoas. Aí a gente constrói amigos no meio do caminho. Então, existem... Eu me lembro que foi o primeiro episódio que aconteceu que eu falei, nossa, que estranho, quero mais não isso pra mim. Não, mas tem uma coisa engraçada, eu estou com um amigo morando em Brasília e ele reclama demais dessa coisa fria, né? Eu trabalhei muito tempo com a Editora Abril e tive muito em São Paulo, feiras, convenções, enfim. E é diferente, né? O povo pernambucano, o povo nordestino... É muito diferente, né? Muito diferente. Era o que, na época, quando eu trabalhava na Reedy, eu sempre disse, fazer feira no Nordeste é muito diferente de fazer feira em São Paulo. Eu acho que se você for perguntar para qualquer pessoa hoje que, né, eu tive o prazer de trabalhar nessa empresa maravilhosa, né, a Reedy Exhibitions realmente é uma empresa fantástica, mas assim, todo mundo vai dizer que meu grande discurso é feira no Nordeste não é igual a feira em São Paulo. Tem que fazer diferente, que era o que eu mais falava na época, enquanto Reedy era isso, né? Mas será que não é, talvez, o grande desafio? A gente passa por empresas gigantescas aqui, né, multinacionais, que não respeitam a cultura dos locais, né? Tem uma frase que eu uso há muitos anos, pensar globalmente... Global e local. Essa era a frase que tinha no folder da Reedy. Que não funcionava. Não.
E aí eu dizia isso direto, dizia, não pode ser assim, não funciona desse jeito. Né? Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, mas foram vários que aconteceram. Então, assim, não adianta convidar para participar da feira só por e-mail. Exatamente. Aqui as pessoas gostam de olho no olho, as pessoas gostam de se sentir parte do processo, as pessoas têm sede de conteúdo aqui na região Nordeste, né? Já se falava disso lá atrás. Então, assim, é muito importante nesse mercado de feira você saber quem é seu comprador, você tem que conhecer seu expositor, lógico que a gente conhece, é o nosso cliente direto, é quem, né, a gente fala o ano inteiro. Mas o comprador dele é o visitante na nossa feira, a gente tem que conhecer, né? A gente tem que ter realmente esse relacionamento o ano inteiro com o comprador. Então, assim, a gente está aqui, por exemplo, nesse hotel no International Palace agora, eu conheço o gerente desse hotel, a gente tem amizade, a gente conhece quem são as pessoas, a gente convida para grande festa, digamos assim, um grande encontro do setor. E a gente envolve, né? Envolver é muito legal, né? A gente, assim, é só uma troca. Em algum momento ele pode precisar de mim, ele pode precisar de você. E são portas que a gente abre, exatamente, sem necessariamente... É o engajamento que você tem que ter, né? Então, e a gente fazer feira aqui hoje no Recife, a feira não é pernambucana, é uma feira regional. Então, a gente está falando, se é regional, a gente está falando de 9 estados da região Nordeste, quando se posiciona como Nordeste. Então, a gente tem que ir até esses estados e convidar essas pessoas a estarem com a gente. As pessoas têm que conhecer, saber quem é a gente. Então, você participou lá, tivemos o prazer de recebê-lo lá na Feira HFN que fizemos recentemente. Essa feira, ela está na 2ª edição, mas temos experiências de anos aí, né? Tanto eu quanto meus sócios, eles faziam uma feira de alimentação e eu fazia, enquanto Reed, a feira de hotelaria. E o que a gente fez para construir essa feira? Primeiro, a gente convidou as associações, né? Tanto de bar e restaurante, que é a Brasel, quanto de hotelaria, que é a BIH, para serem sócias das nossas feiras. Excelente. A gente soma com eles para que a gente multiplique o resultado. E é assim que vem acontecendo. Então, fora isso, a gente visita os estados. Esse ano a gente fez roadshow em Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Caruaru, Salvador e Maceió. Próximo ano entra em Aracaju também. Depois a gente vai para São Luís e Teresina, só vai ficar faltando as 2 outras capitais. Mas a gente vai até eles, leva conteúdo, uma grade de conteúdo, faz o roadshow e convida para a feira. Qual outra coisa que a gente faz também? A gente entrega convite porta a porta. Nossa, como é que você faz isso? A gente vai, vamos de carro, vai uma equipe de carro. Rio Grande do Norte, litoral, interior. Entrega o convite na porta do hotel, na porta do bar, na porta do restaurante. Convida eles para virem para a feira. E a gente também trabalha muito com marketing digital hoje, que é o que conecta a gente, né, o nosso slogan, conectando pessoas, gerando negócios 365 dias por ano. Então, através de marketing digital, a gente tem a plataforma, né, que conecta esse fornecedor com esse comprador. Então, quando a gente entrega o convite, essa equipe que está entregando o convite digita o e-mail, o telefone na nossa plataforma, subindo, já é um e-mail automatizado para aquele visitante que a gente está convidando. Então, essa é a forma correta do Nordeste. O Nordeste precisa se sentir parte. Né? Então, esse ano, por exemplo, esse trabalho todo, né, essa construção toda que foi feita, a gente conseguiu atrair mais de 15 caravanas de estados da região Nordeste. A gente volta daqui a pouquinho falando um pouquinho mais das feiras que a Insight promove. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino e é responsável por grande parte dos casos de câncer registrados no Brasil. Dor óssea ou ao urinar, mudança na rotina de idas ao banheiro ou presença de sangue na urina ou sêmen são sintomas a serem observados. Histórico familiar e obesidade são fatores que aumentam o risco. O diagnóstico precoce é a melhor forma de cura, prevenção e tratamento. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia. Chegou a hora de comprar o seu seminovo? Aqui na Seminovos Movida, todos os nossos carros têm laudo de vistoria cautelar aprovado. Praticidade, excelente atendimento e todos os veículos revisados. Na Imbiribeira e na Caxangá, Seminovos é na Movida. Vem tomar um café comigo.